conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara. Olá, aqui é o William Gonçalves e nós estamos em um episódio especial, porque esse episódio é o último episódio do podcast Radar Xinguara gravado no ano de 2025. Desde o mês de abril nós temos nos dedicado a contar histórias de pessoas que contribuem com o crescimento da cidade de Xinguara, independentemente da sua trajetória pessoal ou profissional. Nós também estivemos trazendo temas relevantes, interessantes e atuais, contando com a participação de profissionais de diferentes áreas, como saúde, educação, meio ambiente, entre outros. Tudo isso de forma simples e itinerante. Nós visitamos escolas, clínicas, empresas, escritórios, secretaria municipal e até mesmo gravamos em áreas externas, como canteiros e praças. E eu vou te fazer o convite para você acompanhar esse episódio, que é um episódio breve, para encerrar o ano e conhecer um pouquinho mais dos bastidores do podcast Radar Xinguara, desse processo que é produzir esse podcast que vem somar aí na comunicação local e regional. Quando que surgiu a ideia de você criar um podcast para entrevistar as pessoas? A ideia toda surgiu não exatamente como um podcast em si, mas o que eu queria fazer era algo tipo como se fosse um guia comercial, né? Onde você tem o acesso, né, a informações sobre empresas, serviços, etc, né? Uhum. Porque o que acontece, eu como falei, né, cheguei aqui em 2000, assim, comecei a minha trajetória em Xinguara em 2022, desde o início de 2022. E logo que eu cheguei, uma dificuldade que eu tinha era de encontrar, saber onde encontrar determinados serviços, produtos, etc. Porque eu ainda não conhecia muito bem a cidade, né? Com certeza. Tinha essa dimensão. Aí eu pensei que... aí depois, conforme eu fui seguindo, né? Eu vi que aqui tem muita coisa, né? E muita coisa, às vezes, que não é muito conhecida. Então eu pensei nessa questão do guia comercial. E o guia comercial seria uma coisa mais simples, né? Tipo um blog, um site, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas aí eu sempre fui dessa coisa do podcast, já tem desde 2011, né? Essa ideia de podcasts. Que eu primeiro comecei narrando conta e tal, experiências pessoais, né? Projetos pessoais. E aí eu senti a necessidade de fazer esse guia comercial, né? Mas queria ver uma forma de transformar isso num podcast, para ser uma coisa mais interativa, mais dinâmica, né? E foi assim que surgiu a ideia do Radar Xinguara. Por que você escolheu Radar Xinguara? É um nome bem chamativo, né? Na hora de dar o nome... O radar, você tá ligado em tudo que acontece. Isso, E assim, foi bem complicado chegar nesse nome, porque várias opções, né, se vêm à mente. Mas aí foi conectando uma coisa com a outra que chegou na questão do radar, né? E aí eu vejo que hoje o que a gente faz jus ao nome. Não, é verdade. Sim, um radar, ele tá sempre buscando. E é o que eu faço. Eu tô sempre buscando, porque assim, não pense que as pessoas elas vêm até mim para quererem uma entrevista, ou então... Isso acontece, mas não é com tanta frequência. Acontece de eu, tá aqui, lá em casa ou em outro lugar, ficar nas redes sociais e aí eu encontro alguém. E assim, esse cara é interessante. Então eu vou atrás dele. Então assim, eu tô sempre buscando. Aí, sei lá, sabendo que vai ter um evento e aí eu posso conversar com a pessoa que tá promovendo o evento e tal. Então assim, vai surgindo tudo na hora. Não tem muita programação, não. Você falou no começo do programa que o seu estúdio vai na mochila. Isso, exatamente. Você põe o seu estúdio na mochila e vai para onde você quiser. Isso. Vai para os escritórios, vai para os consultórios, vai para os comércios, para as empresas. Isso. O que contém
Qual os equipamentos que você usa para entrevistar uma pessoa? Bom, dentro da minha mochila, né, vai os microfones, um gravador de áudio, também vai microfone de lapela, sem fio, para, vamos dizer assim, ajudar na captação, porque eu utilizo o celular, né? Eu utilizo 2 celulares, um que faz o plano geral, outro que faz o plano no entrevistado, né? Uma iluminação portátil também para ajudar, né? No caso se estiver muito escuro. E os pedestais. Isso, os tripés, né? Também levo, assim, vamos dizer, de reserva pedestal para microfone, porque às vezes no local não tem uma mesa. Então não tem como eu colocar aquele suporte de mesa, né, de microfone, então eu uso já os pedestais. Quando eu concebi o Radar Xinguara, eu pensei assim, como é que eu vou fazer para entrevistar as pessoas se eu não tenho um local? Porque quando eu tinha o outro podcast, lá no Centro de Educação da Carajás, tinha o espaço da escola que eu transformava num estúdio. Aí as pessoas iam até mim. E isso, assim, às vezes era um pouco dificultoso por causa da agenda, né? Sim. Mas aí eu pensei assim, olha, eu não sou uma pessoa conhecida aqui. E aí, como é que eu vou conseguir fazer então que a pessoa venha até mim, né? Tem essa confiança de vir até mim e tal. Então eu pensei assim, então eu vou... Assim, foi meio na doida isso. Assim, eu vou até ela. Então eu arrumei os equipamentos, né? Que eu já tinha muitos, estavam só esperando aí o uso, né? E bolei uma forma de como fazer isso ser, tipo assim, ser mobile, né? Sim. E, beleza, então eu vou até as pessoas, vou agendar com elas, e aí eu vou no local onde elas se encontram, tá? Certo. E aí foi nessa ideia que surgiu o podcast itinerante, porque o Radar Xinguara é um podcast itinerante, ele vai até o entrevistado. E diante do desafio que é produzir um podcast, contando com uma estrutura, um espaço e também com a disponibilidade do entrevistado de poder vir até você para fazer essa gravação, surge uma solução: levar tudo na mochila, todos os equipamentos, e ir até aonde o entrevistado está, dentro do seu espaço de trabalho, dentro do seu escritório, enfim, num local que ele se sentir confortável para poder fazer, né, para poder dar o seu depoimento. E aí termos aí uma entrevista com informações, com histórias interessantes para acompanhar. E como já foi muito falado nas entrevistas que eu dei aí no final de 2025, tanto para a Rádio União, no programa da Sandra Cavalcante, como também na TV Catitu, né, programa do Edmar Brito, destaquei alguns pontos aí sobre essa questão de como funciona esse processo de produção. Então, assistindo o episódio, né, o especial do Radar em Foco, a entrevista na TV Catitu, você vai ter uma dimensão de como é esse processo de produção, que aqui eu vou só complementar, né, falando sobre a escolha dos entrevistados, os entrevistados que são escolhidos por meio de um monitoramento, né, de realmente acompanhar o que está acontecendo na cidade e verificar, né, quem são aquelas pessoas de destaque, ou até mesmo que pela sua trajetória, pelo trabalho que é desenvolvido, com certeza tem histórias interessantes para contar e somar aqui no trabalho que é desenvolvido pelo Radar Xinguara. E após esse processo vem a elaboração da pauta, que nada mais é do que o que nós vamos extrair desse convidado, né? O que nós vamos perguntar para ele, qual é a conversa que vai ser desenvolvida. Então tudo isso parte com a elaboração da pauta, onde estão as perguntas, e por meio também já do acompanhamento que é feito para a escolha desse convidado, né? Nós já temos aí alguma dimensão de que perguntas fazer para ele, né? Quais temas desenvolver na conversa que nós vamos gravar. E aí vem a parte de agendar com ele, né? Ele não vai precisar vir até mim, como já bem batido aqui, né? Durante aí as nossas entrevistas, durante todo
tudo que eu já contei sobre o funcionamento do podcast, né? Então, basicamente, ele tem que ter a disponibilidade em um local, né? Se ele não tiver o local, nós vamos definir isso aí de alguma forma, né? Por meio das nossos parceiros, né? Nossos amigos do podcast, para que a entrevista possa acontecer. Mas o importante mesmo é que esse agendamento ele é feito com muito cuidado, justamente para que nós tenhamos aquele conteúdo, né? E tudo isso dentro de uma organização que nos permita contar com, por exemplo, né? Nós tentamos agendar sempre com 2 pessoas, né? Porque se pelo menos uma não conseguir comparecer no dia que foi agendado, nós temos a outra opção, e aí o público não vai ficar sem programa, né? Nós vamos tocar em frente, mas o agendamento que foi feito e desmarcado, ele é refeito, enfim, o convidado não deixa de participar por essa questão, né? Nós sempre vamos ajustar isso daí. E aí, dentro do processo, né, que é levar o estúdio na mochila, né? Vamos até o local definido e vamos fazer a montagem do setup. O setup, que nada mais é o conjunto de equipamentos que nós vamos utilizar para poder fazer a captura, né, dessa entrevista, tanto em vídeo quanto em áudio, né? E lembrando que nós estamos falando de um podcast. O podcast, ele, na sua concepção, era um produto de áudio, né? Ainda não havia essa coisa do videocast, né? Do podcast em vídeo. Então a priorização aqui é áudio, boa qualidade de áudio. O que você vê nas imagens, claro, as imagens sempre se busca fazer uma captura de imagens, né, de qualidade razoável, né, que você tem aí, né, um resultado bom, mas ela não é o principal. O principal é o áudio. O áudio sempre tem que estar impecável, né? Você precisa ouvir com clareza aquilo que está sendo contado, né, que está sendo falado pelo entrevistado, justamente porque muitas pessoas deixam o podcast, né, o episódio rolando, e vão fazer outras coisas, não vão assistir propriamente o que está sendo passado na tela. Então o áudio tem que estar bom, principalmente porque essa pessoa vai ouvir em diferentes tipos de dispositivo, né? Pode ouvir com fone de ouvido, pode ouvir numa caixinha de som, pode ouvir no computador, pode ouvir na televisão. Então o áudio precisa ficar bom em todos esses dispositivos, né? Precisa ficar claro o que está sendo colocado. Depois desse processo é feito aí o material, né, que é captado, ele é armazenado, no caso aqui, como a gente grava com o celular, as imagens, utiliza um gravador de áudio para fazer a gravação específica do áudio, né, desse microfone aqui que você está vendo, né. É utilizado aqui o lapela sem fio conectado no celular, mas apenas para ter o áudio de referência e também um áudio backup, porque nesse processo de montagem de setup você precisa garantir que durante o decorrer da gravação você esteja preparado para qualquer problema que possa acontecer, né? Porque estamos falando aqui de uma entrevista que ela é agendada, né, num tempo disponível pelo entrevistado. Então imagine você ter uma conversa de 40 minutos, 50 minutos e não gravar nada, né? Ou ficar sem o áudio, só com o vídeo, né? O vídeo mudo, enfim. É uma situação frustrante e até, por vezes, pode, dependendo, né, da situação, pode até ser desrespeitosa com aquela pessoa que disponibilizou um tempo, né? Que às vezes é um tempo corrido, para poder fazer a gravação. Então você precisa garantir que tudo funcione perfeitamente. Então aqui
é feita a captação nesses microfones que geralmente vocês veem na mesa, né? Esse microfone nessa base, um microfone dinâmico, como a gente chama, que é um microfone onde o áudio que entra, ele geralmente não há muita captação de ruído externo, né? Ele é bem focado. Então esse aqui é o áudio principal, é o áudio que recebe um tratamentozinho de equalização, ajustes de grave, de agudo, né? Para poder entregar uma qualidade boa para ser ouvida nos mais diferentes dispositivos. E aqui eu falei do lapela, né? Esse lapela, inclusive, que está aqui, ó, agora, ele vai conectado em um dos celulares para fazer esse backup de áudio. Então, se por exemplo falhar aqui o gravador, acabar a pilha, a bateria, enfim, né? Nós ainda vamos ter o áudio do lapela. O áudio desse lapela, ele é um áudio também de ótima qualidade. Tem esse modelo específico tem redução de ruído, então isso já ajuda muito também em alguns ambientes. Mas como eu falei, ele é um backup, ele é um áudio de segurança. Se falhar aqui, temos ele, né? Então é uma possibilidade. E aí, em relação aos celulares, né? Então nós temos esse aqui que eu tô olhando para você agora, né? Para quem tá nos assistindo, ele é o central, onde vai aparecer tanto eu como o entrevistado que estiver aqui do meu lado, pode estar aqui ou lado direito, esquerdo, enfim. E temos o outro celular que faz o close, né? Geralmente esse close ele tá direcionado para quem, né? Para o entrevistado, principalmente porque depois, né? Nós fazemos aí os cortes, os trechos das entrevistas para colocar no Instagram, né? Há momentos assim que houve algumas falas interessantes ou impactantes, inspiradoras. Então a gente pega, recorta aquele trecho e coloca lá no Instagram, também coloca no short do YouTube. Então é ideal que tenha esse close no entrevistado, né, para justamente focar nele, que está falando ali, né, que está dando o seu depoimento. Então é assim que é feito no setup, né, no local onde está sendo gravado, é assim que tudo funciona. E aí temos também a iluminação, né, para dar um preenchimento caso o local não tenha uma boa iluminação, né, seja um lugar meio escuro. Então a gente tem esse reforço e toda a captação, né? No gravador nós temos a gravação, né, sendo armazenada num cartão de memória. Nos celulares eles armazenam internamente, e aí depois que está tudo pronto, nós levamos, né, para o processo de edição. Nesse processo de edição é feito o que a gente chama de log, né, mas podemos também colocar como descarregar, né, os arquivos que estão gravados no celular, descarregar o arquivo do gravador para o computador onde vai ser feita a edição, né? Hoje em dia muita gente faz edição, principalmente quem trabalha muito com produção de conteúdo para rede social, faz edição em aplicativos no próprio celular, né? Mas aqui não, aqui a edição geralmente ela é feita num computador mesmo, num editor de vídeo para computador, onde é feita a junção, a sincronização do áudio que é captado pelo gravador junto com a imagem que é captada pelos celulares. E sendo que nós temos o caso que nós estamos gravando imagens com dois celulares, cada qual focando numa parte do cenário, né? Então um fazendo close no entrevistado, o outro capturando o geral. Então a gente tem que fazer essa junção nesse editor de vídeo para poder fazer os cortes de câmera, né? Que nesse caso é manual, né? Então a gente vai lá no editor e vai cortando e fazendo a sincronização com áudio, né? Enfim, eu tô aqui falando, trazendo todas essas informações, né, sem entrar muito em aspectos técnicos, porque não é essa a proposta. É só tentar mostrar um pouco de como é esse processo, né, para ver que é um processo
não é... A gravação, eu digo que é o processo mais simples, porque você só monta os equipamentos e grava, mas na edição você tem todo o acabamento, né? O acabamento, coloca a vinheta, coloca a legenda com informações, por exemplo, quando o entrevistado cita um Instagram, um site, enfim, então a gente coloca lá para quem estiver assistindo, né? Mas a gente sempre reforça para que isso seja falado, porque assim quem está ouvindo também é contemplado, né? Não só aquele que está lá, pega lá seu celular, o computador, a televisão e fica assistindo o episódio, né? E aí é feito esse processo de edição e depois da edição aí dá todos os encaminhamentos para divulgação nas redes sociais, né? O Instagram, a publicação no YouTube, né? Então envolve tudo isso daí, desde o processo de escolha da pauta, do agendamento, depois da montagem da estrutura no local e depois a edição. E o desafio nesse processo que eu posso indicar, né, que eu já até falei também nas entrevistas, é justamente a questão de conseguir produzir esse conteúdo com frequência, né? Porque é um trabalho que realmente no momento eu não consigo fazer com tanta frequência, mas eu espero que futuramente, né, isso seja possível, porque assim outros conteúdos poderão ser desenvolvidos, né, e focando sempre no local, mas também buscando conteúdos com potencial de atingir pessoas de outros locais do Brasil que se interessem por determinados temas, né? E eu queria aproveitar para chamar aí a questão de alguns... A gente, por falar em seleção, né? Eu convidei alguns dos entrevistados que passaram, né, pelo Radar Xinguara agora em 2025 para darem um depoimento sobre o que eles acharam, né, de participar desse projeto, né, dando aí se disponibilizando, né, a participar das entrevistas, né. Eu busquei selecionar convidados que são de áreas distintas, né, e que tiveram presentes nas fases do podcast aí nessa trajetória, né. Então, pessoas que deram entrevista lá na primeira temporada do podcast Radar, né, pessoas que tiveram no Radar em Foco, que é um quadro onde eu trabalhei temas específicos, né, foram episódios temáticos, né, para poder trazer aí para vocês, né, um pouco dessa recepção de estar participando do podcast Radar Xinguara. Então, deixo aí para vocês alguns desses depoimentos. E vamos ouvir o que tem a dizer aí a João Lira, né, cantor, também professor, que atua na Fundação Casa de Cultura aqui de Xinguara. Também vamos ouvir a professora Aleteia, que trabalha na Escola Estadual Dom Luiz de Moura Palha. Também vamos ouvir a Suzana Souza, que tem uma trajetória de empreendedorismo, né, e que atualmente se dedica a esse campo. Então vamos aí acompanhar o depoimento desses participantes dos episódios do podcast Radar Xinguara em 2025. Então, olá, aqui é o cantor João Lira e nós estamos no período de final de ano, festas, Natal, virada de ano, 2025, 2026, e eu quero nesse momento parabenizar o podcast Radar, né, na pessoa do Ilha, essa pessoa que vem fazendo um trabalho brilhante
na comunicação do nosso município, da nossa região e por onde ele passa, entendeu? Eu tive a honra de ser entrevistado pelo podcast Radar e eu quero aqui dizer que é uma valorização muito grande que nós temos que ter por esse canal de comunicação tão importante que nós precisamos ter, né? É um canal que divulga cultura, é um canal que divulga todas as áreas da sociedade brasileira, por que não dizer isso, né? Então, muito obrigado aí, William, Radar. Eu quero dizer que se você for convidado a um dia ser entrevistado nesse podcast, aceite, porque você estará dando uma contribuição muito grande para a nossa sociedade, não é isso? Eu agradeço muito e quero dizer que nesse ano de 2026 que nós estamos já chegando, já estamos nele praticamente, que Deus abençoe o podcast William, entendeu? No Radar, e que a gente possa ter um ano próspero a todas as pessoas a quem foram entrevistadas, que serão entrevistadas, não é? Quem não teve a oportunidade ainda vai ter a oportunidade e vai ver a valorização que vai ver a qualidade que é ser entrevistado por isso aqui e o crescimento da tua empresa, né? Negócio. No meu caso, na música, eu agradeço muito, William. Parabéns ao podcast Radar. Parabéns. Sem palavras para agradecer. Um beijo no coração de todos. William, meu irmão, bom trabalho. Parabéns ao podcast Radar. A musiquinha. Gostaria de expressar minha sincera gratidão pela oportunidade de ter participado do podcast Radar Xinguara e dialogar sobre temas relevantes para a educação, como a divulgação do projeto literário, a leitura do conto A Cartomante, de Machado de Assis, e também a gincana da Escola Dom Luiz. A minha experiência foi enriquecedora aqui no podcast, os nervosismos de estar diante das câmeras, então foi de muito aprendizado. Eu quero agradecer imensamente a toda a equipe do podcast, na pessoa do senhor William, pelo convite, pelo profissionalismo, pelo compromisso em promover ações que fortalecem a educação e inspiram outros educadores. Quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e até a próxima. O ano de 2025 foi um ano desafiador, com muitas coisas boas, novidades, e uma delas foi participar do Radar Xinguara, dando uma entrevista, E, gente, pra mim, assim, foi maravilhoso e fui pega de surpresa. Então, eu vou terminar um ano com muita gratidão a Deus, porque nunca passei pela minha cabeça de estar dando uma entrevista, Mas tive o prazer de participar da entrevista no Radar Xinguara com o William. E foi muito bom, senti muito à vontade, aquele aconchego ali, sabe? Na hora da nossa conversa, do nosso papo, dialogando um pouco e falando sobre no momento que eu estava, ali trabalhando também. E após, aquela entrevista, muitas coisas mudaram e para melhor, com certeza. E também, abriu muito a mente, aprendi muito, com tudo isso que aconteceu, porque eu vi, vários trechos aí da nossa entrevista, e aí eu percebi que a minha vida, ela realmente teve um outro sentido, Não só pelo fato de eu estar dando uma entrevista, mas sim ver que o meu trabalho ele estava sendo reconhecido ali exatamente naquele momento. Então, para mim foi um prazer, uma honra imensa, ter participado de 2025 na história da Radar Xinguara. Uma xinguarense, exatamente, nascida e criada dentro de Xinguara. Então, para mim foi uma honra, participar. E eu creio que é só o começo de uma linda jornada aí que o William tem na Radar Xinguara, E é muito bom, gente, contando cada vez mais histórias. E eu acho muito interessante
E bacana a forma que o William trabalha no Radar Xinguara, porque ele conta várias histórias, né? Vários depoimentos aí de pessoas com vários segmentos diferentes. E isso é muito bom, né? E cada vez mais a gente vê novas pessoas aí se desempenhando, buscando conhecimento, buscando melhora profissional, assim como eu me destaquei em um certo momento ali da minha vida e ele percebeu. Então isso é muito bom, né? E eu acho muito bacana esse trabalho, né, que o William faz. Gente, é muito bom você ser reconhecido, né? Então, assim, hoje tá aqui a minha gratidão, meu agradecimento ao William, ao Radar Xinguara, de ter me abrido, né, essa oportunidade de estar ali, contando um pouquinho sobre a minha vida e sobre o meu depoimento, tá bom? E que 2026 seja um ano de muita vitória para todos nós. E por último, né, temos um depoimento que eu considero o mais importante aqui pra gente, porque esse convidado foi o que impulsionou o trabalho do podcast Radar Xinguara. Então eu vou chamar o depoimento de Emerson Castro, que na época em que nós entrevistamos estava à frente do Coxinha e Cia, que atualmente tem por nome a marca Coxinha Foods, né? E por que ele foi o convidado mais importante? Porque no início, quando eu comecei a selecionar quem iria ser os primeiros entrevistados e comecei a fazer contato com esses primeiros entrevistados, alguns, né, na verdade a maioria deu resposta, deu retorno dizendo que queria participar e tudo mais, só que nós não conseguimos chegar a um agendamento, né? Alguns não deram respostas assim muito, vamos dizer assim, muito seguras de que estariam participando naquele momento, né? E ele foi uma pessoa que eu procurei por primeiro para poder participar, e ele se disponibilizou a participar, mas também no momento que eu chamei ele não ia poder, né? E pediu só para aguardar alguns dias para poder confirmar a participação. E ele foi um caso assim de que eu até fiquei meio apreensivo, né? Porque eu não sabia se ele ia me dar de fato esse retorno, porque ele estava numa corrida em questões de trabalho. E aí eu segui adiante, né, procurando outras pessoas para ver se conseguia iniciar essas gravações. E aí essas outras pessoas não me deram respostas, me deixaram assim na espera. E aí deu eu senti aquela desmotivação inicial, porque eu não tinha nenhum material produzido ainda. Então, quando você não tem nada produzido, você não tem como mostrar pro entrevistado como vai ser, principalmente por se tratar de um projeto novo, né? Fica aquela curiosidade, mas como é que funciona, né? E muitos até perguntaram isso. E essas pessoas seriam os primeiros convidados, né? E aí ele, um belo dia, entra em contato comigo dando aí o sinal verde, ó, bora fazer entrevista em determinado dia e horário. E nós fomos lá, né? Fomos até o prédio onde funciona o Coxinha Foods, né? Na época era Coxinha e Cia, e realizamos a entrevista. Então ele foi o convidado número 1 do podcast, né? E participou mais pra frente, né, no Radar em Foco. Mas eu posso dizer que é um dos grandes apoiadores desse projeto, né? Em que, inclusive, na entrevista dele, ele destacou muito bem que sempre quis participar de um podcast e nós temos aí essa oportunidade. Então, pra gente, realmente é muito gratificante isso daí. Então, eu deixo vocês com o depoimento aí do Emerson Castro. Fala, jovens! Emerson Coxinha na área, e aqui passando para agradecer podcast que o William tem nos convidado para participar, que foi uma realização de um desejo meu, a qual eu me perguntava, né, se um dia eu ia participar de algum podcast, né?
e com a graça de Deus o William veio, fez o convite e apresentamos um pouco do que trabalhamos, né? Que é a coxinha. Hoje estamos com o Grego do Bolota e quero agradecer a todos os nossos amigos, clientes também. Tenham uma excelente noite, né? Um ótimo Natal e um feliz ano novo para cada um de vocês. E 2026 vai ser um repleto de grandes realizações, seja um ano de bênçãos para todos nós. Obrigado, William, obrigado por tudo, obrigado a todos do nosso podcast aí. Espero no próximo ano estar participando demais, viu? Até mais, obrigado. É isso aí, e nós vamos ficando por aqui. Eu queria agradecer a participação, né, de todos os entrevistados que estiveram presentes aqui no Radar Xinguara no ano de 2025. Foi um prazer imenso estar com vocês, de trazer um pouco sobre o trabalho que vocês desenvolvem, sobre suas histórias pessoais, as suas histórias inspiradoras, que com certeza podem, né, contribuir aí na vida de outras pessoas que desejam trilhar os mesmos caminhos, ou que buscam vamos dizer assim, uma forma de começar alguma coisa, né? E por meio da experiência de cada um que esteve aqui, talvez, né, essas pessoas elas se sintam motivadas a ir em frente, né? E claro, destacar que enquanto um produto de mídia local, que é o que nós estamos tentando firmar, né, ao longo desse período, é um registro. É um registro que vai ficar aí, né? Vai circular na internet. É algo que daqui a 10 anos, não precisa nem ir muito longe, 5, 10, 15 anos, você volta, né? Vê a entrevista novamente e pode fazer aí uma leitura, né, de como avançou, como você avançou, evoluiu, né, como você progrediu, a questão de como você pensava na época, enfim, né? Então é um registro histórico. Isso aqui não deixa de ser um registro histórico. Então todos que participam vão ter aí os seus valores, as suas ideias, as suas concepções, os seus pontos de vista registrados para, quem sabe, até a eternidade, né? Eu também quero agradecer a audiência, né, que eu sempre faço esse agradecimento em todo o final de episódio, mas agradecer aqui de forma, né, mais incisiva a audiência, todos que nos acompanham frequentemente, né, estão sempre lá curtindo as postagens no Instagram, que estão sempre também assistindo os episódios, né, assistindo e ouvindo os episódios. Vocês são uma peça fundamental nesse processo, porque são o público que recebe todo esse conteúdo, né, e que ajuda a espalhar a mensagem, né? Então, mais uma vez aqui, agradecer a todos que nos assistem, que nos ouvem, pela colaboração com esse projeto. E desejar um feliz ano novo, né? Muito sucesso, saúde, prosperidade, enfim. Estejam todos sempre acompanhando o nosso trabalho, né? No ano de 2026 nós esperamos trazer novidades, continuar, né, aperfeiçoando todo esse processo para de fato se tornar aí uma referência no que diz respeito a essa comunicação local, né? E claro, deixar sempre o espaço aberto para todos que precisarem dar a sua mensagem, né, nos procurar, quiserem contar também a sua história para nós estamos abertos, né? É só nos procurar lá no YouTube. Pode deixar um comentário lá em algum episódio que nós vamos ver. Pode deixar um direct no Instagram,
também, como alguns já fizeram, inclusive, né? Então, algumas entrevistas não fui eu que fui atrás, a pessoa que veio até mim, né? E se disponibilizou para fazer a entrevista. Inclusive, nós temos algumas entrevistas ainda que vamos aí fazer em 2026 e que são de pessoas que foram chegando aí com a gente. Então, vocês que entraram em contato pelo direct, né, se colocando à disposição para uma entrevista, não se preocupe, eu não esqueci de vocês. É porque nós tínhamos já algumas agendadas aí para o ano de 2025. Então, em 2026, na próxima temporada, vocês já estarão lá, tá bom? E é isso, aguardar pelas novidades. Aqui só lembrando, né, se você nos acompanha pelo YouTube, eu peço que você se inscreva no canal. Nós já ultrapassamos a marca de 100 inscritos, então 100 pessoas nos acompanham com frequência. E eu sei que tem muita gente que assiste, mas não se inscreve. Então eu peço que você vá lá e se inscreva no canal para ficar atento a todas as nossas publicações. Curta, compartilhe os episódios que nós fizemos aí, né, nas temporadas de 2025. E eu agradeço aí mais uma vez pela audiência de todos. Fiquem todos com Deus e até breve. Radar Xinguara.